Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 11 do Evangelho escrito, segundo Mateus. Hoje nós temos momentos interessantes, importantes. Tem aquela pergunta que João Batista manda fazer: é você mesmo que deve vir? Temos um momento em que Jesus fala do Pai, do Filho, da sua relação com o Pai, É uma compreensão teológica bastante profunda por causa da Trindade. E tem a questão do jugo. Tomai o meu jugo, que é suave, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, antes da gente continuar, eu deixei passar no capítulo anterior um momento muito importante, que Jesus, no capítulo 10, acabei não explicando para vocês, mas aproveito e explico aqui para vocês. No capítulo 10, havia um momento em que Jesus falava, no capítulo 10, Jesus falava assim: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada, Não julgueis, isso aqui no capítulo 10, não julgueis que vim trazer a paz à terra, vim trazer não a paz, mas a espada, a divisão entre o pai e o filho e a mãe, a nora. Na verdade, Jesus é sim o grande marco divisor. Por que Jesus fala que veio trazer a espada? Porque ele rompe o que é antigo do novo, porque ele corta, tudo aquilo que é antigo. A antiga aliança agora é substituída pela nova aliança. A compreensão antiga é agora rompida, cortada pelo novo, pela novidade que Jesus traz. Isso fica muito claro quando Jesus diz assim: eis o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus com a sua espada corta, e diz: eu porém vos digo. Então é um corte. E realmente, Jesus quando fala que veio trazer a divisão, é porque muita gente, até dentro de casa, vai aceitar Jesus e outros não. Na sociedade, uma parcela vai acolher o que Jesus fala e a outra não. E há uma outra coisa interessante. Jesus divide o tempo, divide o tempo. Veja só, a gente começa a tratar o tempo de antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus divide a história antes de Cristo e depois de Cristo. E Jesus diz, ele divide ali o pensamento teológico. Há um pensamento teológico antes de Cristo e um novo pensamento agora trazido com o Evangelho. Então Jesus traz sim a espada. Explicado? Ok? Então vamos para o capítulo 11, que é o capítulo que interessa para a gente hoje aqui. Capítulo 11, então, vai trazer para a gente esses momentos de bastante profundidade. Lembra, Jesus está naquela região da Galileia ainda, atenção, na Galileia, lá naquela cidade. Vai falar uma coisa aqui sobre aquela cidade. Então Jesus está ali na Galileia, naquela região de Cafarnaum, naquela região ali perto do Lago de Tiberíades. Aliás, é bom a gente entender uma coisa, porque tem hora que a gente fala Lago de Tiberíades, Mar da Galileia, Mar de Genezaré. Existe um grande lago de água doce localizado lá em cima na Galileia. Esse lago de água doce era chamado em alguns momentos de Mar da Galileia. Na verdade não era um mar, é um lago, Era chamado também de Mar de Genezaré, Também não é mar. E depois foi chamado de Lago de Tiberíades, porque acabaram homenageando o imperador Tibério, dando o nome deste lago aí de Lago de Tiberíades. Então, hoje se chama mais Tiberíades ali naquela região, tá bom? Então são esses três nomes. Então, quando eu falar Mar de Genezaré, Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, é toda aquela região localizada ali na Galileia, ao lado de Cafarnaum ali, onde os discípulos de Jesus pescavam, onde eles viviam naquela região. Vamos lá? Dá um like no vídeo. Isso, agora, tá onde tem esse... Dá um like. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai fazer... compartilhar esse vídeo e convidar as pessoas para ler junto com a gente a Bíblia. Isso mesmo.
Tem gente que está fazendo assim, tem gente que está fazendo ao mesmo tempo o Evangelho e o Antigo Testamento também. Mas é muito importante ler a Bíblia toda. Faça isso. Leia o Antigo Testamento comigo, leia o Novo Testamento e assim a gente vai perscrutar, aprofundar na palavra de Deus. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Veja só. Então, tem coisas importantes aqui. Após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos: sois vós aquele que deve vir ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhe Jesus: ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então um homem vestido com roupas luxuosas? Mas o que estão revestidos de tais roupas vive nos palácios dos reis. Então por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. A quem hei de comparar esta geração é semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: tocamos a flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia e não comia, e disseram: ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Depois, Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque se tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, serás atirada até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até hoje. Por isso, te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te digo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Olha quanta coisa. Gente, olha, em pouquíssimos versículos nós temos
um caminhão de ensinamentos aqui. Olha que coisa interessante. Muito bem. Jesus está naquela região, a sua fama já se espalhou, todo mundo está sabendo que Jesus tem feito muitos milagres. Aliás, é atestado aqui no Evangelho já, que Jesus tem feito muitos milagres por aquelas cidades, Corozaim, Betsaida, Cafarnaum. Aliás, Jesus tinha ido, você viu nos capítulos anteriores, para Gadara, tinha curado pessoas, gadarenos ali. Então, na verdade, todo mundo está sabendo. E todo mundo está sabendo. Olha, você vê, sem internet, sem TikTok, sem Instagram, todo mundo já está sabendo o que Jesus faz. A fama dele realmente tem se espalhado. João está preso. Herodes mandou prender João. Vai mandar matar João daqui um pouco, João Batista. Porque João se meteu a denunciar Herodes, a mulher dele, aquela coisa. Muito bem. Mas João sabe da sua missão, que é anunciar o precursor. João sabe que ele não é o Messias e que ele veio só para anunciar o Messias. Então, João precisa saber se realmente o Messias já chegou. O que João faz? Manda os discípulos dele. João tem discípulos, você já percebeu que outras vezes os discípulos, João tinha pedido a Jesus para ensinar a rezar. João manda os seus discípulos perguntar: é você aquele que devia vir? Olha que interessante isso, olha que interessante. No versículo 3, João mandou perguntar: sois vós aquele que deve vir? Aquele que deve vir? Ou devemos esperar por outro? Opa! Aquele que deve vir. Muito bem. A expressão aquele que deve vir é um título messiânico. É interessante você saber disso. Não é uma frase solta pela boca de João ou dos discípulos de João. A expressão aquele que deve vir significa o Messias. Então, as pessoas tratavam o Messias como aquele que deve vir. Nós estamos esperando aquele que deve vir. Nós temos a esperança naquele que deve vir. O que nós mais esperamos? Aquele que deve vir. Então, quando João manda perguntar, você é aquele que deve vir? João está perguntando de cara para Jesus. Mandou perguntar, você é o Messias? Ou a gente tem que ficar esperando outro? E Jesus, maravilhosamente, responde com o quê? Com a profecia de Isaías. Isso mesmo. Versículo 5, olha aqui. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Veja só que interessante, porque Isaías tinha dito que o sinal de que o Messias estava no nosso meio era quando os cegos fossem ver, os leprosos seriam curados, os mortos ressuscitados, os surdos ouviriam. Então, Jesus responde com a palavra de Isaías. Jesus responde com o texto de Isaías. Logo, o que Jesus diz para João Batista, sim, eu sou, porque cumpriu a profecia de Isaías. A profecia de Isaías seria o quê? Que o Messias estaria no nosso meio quando tudo isso estivesse acontecendo. Opa! Jesus está curando os cegos, Jesus está curando os surdos, Jesus está curando os leprosos. Nós vimos isso. Jesus está ressuscitando aquela menina. Espera aí. Então cumpriu-se a profecia de que o Messias está no nosso meio. Jesus responde de uma maneira bastante direta para João Batista: sim, eu sou aquele que deve vir. Né? Muito bem, no versículo 11, é muito interessante uma coisa aqui. Antes disso, porque Jesus aí aproveita que os discípulos de João Batista estiveram ali e Jesus começa a falar: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, uma pessoa inconstante? Não, vocês foram ver um profeta. Um profeta, isso mesmo, um profeta. Esse profeta, e Jesus chama João Batista de profeta. Aliás, Jesus dá a entender que João Batista é o último dos profetas. Isso mesmo, João Batista é o último dos profetas. Você leu a Bíblia comigo, você viu qual é o último profeta? Que foi o último profeta? Malaquias. João Batista é uma espécie de sucessor de Malaquias
que fecha o tempo da profecia. Veja só que interessante. Em verdade, vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. Ou seja, João Batista é um grande profeta. Não existe profeta maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus, ou seja, aquele que acolhe o reino, é maior do que o João Batista. Olha que interessante. Preste atenção. Então vamos entender uma coisa aqui. Vamos entender uma coisa. João Batista, ele é uma espécie de sucessor de Malaquias, fechando o tempo da profecia, né? Dos tempos da profecia. E é interessante, o que nós entendemos com isso? O reino de Deus é inaugurado por Jesus, tá vendo? No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Tá. Jesus inaugura o reino com a sua presença. João ficou ali no limiar, ficou na soleira do reino, né? João é o profeta, João, ele faz parte dos profetas, ele praticamente sucede Malaquias, ele é o último dos profetas, a profecia termina em João e logo depois de João vem Jesus inaugurando o reino. Então João fica como se ficasse ali na beirada do reino, na beirada do reino. A partir de Jesus há uma grande novidade, o reino de Deus, uma ruptura. Por isso Jesus fala, agora quem está no reino comigo é maior do que João. Porque João, ele era só um profeta anunciando o reino. Ele era um profeta anunciando o reino. E João para aqui, ó, pá, na soleira do reino. Daqui para frente, o reino de Deus é implantado com a presença de Jesus. Quem participa desse reino é maior do que João. É maior do que João. Olha aí. Por quê? Porque João traz até aqui a profecia do reino de Deus. Mas quem está no reino de Deus é até maior do que João. Tá bom? Muito bem. E Jesus fala justamente sobre João ser o último profeta e fala sobre a questão do reino de Deus que é arrebatado pelos violentos. Veja só, arrebatado não, conquistado pelos violentos. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Peraí, tem duas interpretações, os estudiosos falam duas interpretações aqui. Presta atenção. Quais as duas interpretações? Dá a impressão de que só quem é violento, quem é agressivo, quem é bélico, que acolhe o reino de Deus? Não, vamos lá. São duas interpretações. Primeira interpretações dos estudiosos. A violência aqui no sentido é de se esforçar com coragem para entrar no reino de Deus. Lembra que é Lucas, né? Lucas fala de que como é que eu entro no reino de Deus? Eu devo me esforçar para entrar pela porta estreita. Esforçar significa esforço de exercício mesmo. Então, na verdade, uma das explicações é o seguinte: essa violência dos que conquistam o reino de Deus não é violência de matar, de fazer guerra, não. É o esforço com coragem para entrar no reino. Ok? Mas há uma outra explicação. A outra explicação é o seguinte: é dizer assim que o reino de Deus é tão maltratado, né? É tão maltratado que atualmente só os violentos que têm desrespeitado o reino de Deus, né? Os violentos têm desrespeitado esse violento. Até o presente o reino de Deus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Então, o reino de Deus, está sendo conquistado pelos violentos, pelas pessoas que gostam de guerra. Não podemos deixar isso. Tem que ser conquistado pelos bons. Então, o reino de Deus está sendo tão maltratado que só os violentos estão conseguindo o reino de Deus? Não, nós temos que deixar esse reino de Deus para os bons. Entendeu as duas interpretações? Isso são as interpretações dos estudiosos, tá bom? Mas o que é importante aqui é que no versículo 13, Jesus fala que o profetismo, os profetas terminam em João. Veja só.
Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Acabou. Então, até João teve profeta. João veio encerrar o tempo da antiga aliança. João é o último profeta. Atenção, isso é muito importante se saber. Então, João, como último profeta, Jesus falou que é um dos maiores profetas, ele encerra a antiga aliança. Pá! A partir de agora, começa uma nova aliança feita por Jesus. Feita por Jesus. Ok? Depois de João, não tem mais profeta. Por quê? Porque os profetas anunciavam o Messias. Ora, o Messias, o Salvador chegou. Então, para que profeta? Os profetas anunciavam a salvação realizada pelo Messias. O Messias já está entre nós. O reino já está entre nós. Então, não precisa de profeta. Então, não caia nessa história de gente se chamar de profeta por aí. Eu vejo, eu sou o profeta tal. O profeta tal. O profeta... Não caia. Assim como não caia na bobagem de chamar gente de apóstolo. Porque o último apóstolo foi Paulo. Acabou. Então não existe apóstolo fulano de tal. Não existe. O apóstolo é um enviado por Jesus. Então não existe isso. Para uma missão específica. E o profeta termina com João Batista. O profetismo termina com João Batista. Porque não precisa mais de profetismo. O reino de Deus já está no nosso meio. Se o profeta anunciava o reino pela presença do Salvador, o Salvador já está no nosso meio no seu reino. Então, acabou. Tem muita gente que fala assim, eu sou o profeta, ou então, o profeta tal. Não existe isso. Tá bom? Vamos lá. Tanto é que Jesus afirma que ele é o Messias, porque ele fala isso aqui, ó. E se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Para aí. Se vocês querem compreender, João Batista é o Messias, é o Elias, né? Jesus não está falando aqui negócio de reencarnação, não está falando nada disso, não. Jesus está falando aqui de uma profecia de Malaquias. Olha que interessante, Malaquias 3:23, é o último. Malaquias 3:23. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Vou pegar aqui, ó. Malaquias 3:23. Atenção. Como que Malaquias termina? Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais para os filhos, o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirem mais de interdito a terra. Muito bem. Malaquias diz, quando o Messias chegar, ele será anunciado pelo Elias. Pelo Elias. Então, na verdade, Elias é o grande profeta. Elias já morreu há muito tempo. Então não é que Elias vai ressuscitar, ou não é uma reencarnação de Elias. Aqui, João Batista assume a figura de Elias para anunciar o Messias. Então, por isso que Jesus fala, e se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Muito bem, ele o Elias, porque quem deveria anunciar a presença do Messias seria Elias. João Batista tem tudo de Elias. Veste-se como Elias, né? Vive como Elias. Ele é o Elias do tempo de então, que anuncia Jesus, que anuncia o Salvador. Ou seja, tudo está se cumprindo conforme as Escrituras. Vamos lá. Aí Jesus passa por uma coisa muito interessante aqui, que é quando ele começa a falar das cidades. Olha, Jesus passou em Corozaim, fez o milagre, passou em Cafarnaum, fez milagre, passou em Betsaida, fez milagre, passou em Gadara, fez milagre, todos os lugares. E Jesus percebeu uma coisa, o povo de cabeça dura está vendo tudo acontecer e não se converte. E Jesus, então,
vem dizer assim, olha que interessante. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida. Porque se tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo teriam se arrependido sobre o silício. E aí começa a falar, vai ter mais... E fala aqui, e tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirado até o inferno. Porque Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos entre os seus muros, subsistiria até esse dia. Muito bem. Onde que Jesus está andando? Jesus está falando de quê? Está falando de Corozaim, de Betsaida e está falando de Cafarnaum. Vamos ver o mapa? Aqui está. Galileia, de cá Traconites, de cá Decápolis, de cá toda essa região ali, Samaria, Judéia e tal. Muito bem. Jesus tem andado nessa região da Galileia. Muito bem. Onde que está Corozaim? Corozaim está aqui, ó. Bem pertinho de Cafarnaum. Fica 3 quilômetros de Cafarnaum, 3 quilômetros de Cafarnaum, né? E Corozaim fica aqui, ó, bem nessa embocadura do Rio Jordão, aqui, ó, quase no Rio Jordão, entrando no lago de Tiberíades, no mar de Genezaré, tá vendo? Bem na embocadura do Rio Jordão com o lago de Genezaré, mar da Galileia, tá vendo? Do lado está Cafarnaum. E do lado de cá, já na Traconites, mas do lado de cá do Jordão, está Betsaida. Jesus passou fazendo milagre em Betsaida, do lado de cá do Jordão. Jesus passou fazendo milagre em Corozaim, ali na embocadura do rio. Jesus passou fazendo milagre ali em Cafarnaum. E esse pessoal não se convertia. E aí Jesus diz, ai de vocês. O ai de Jesus não é maldição. Jesus não amaldiçoa. Presta atenção. Jesus não amaldiçoa, Jesus não manda maldição, Jesus não faz nada disso. O ai de Jesus não é uma maldição, mas é uma dor profunda de ver aquele povo sendo tocado pela graça de Deus e não mudando o coração. Então, o ai de vós, ai de ti, não é uma maldição que Jesus está. É uma dor, um sentimento que Jesus tem por ver aquele povo não mudar. Tá bom? No versículo 25, Jesus fala uma coisa interessante, os pequeninos. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas... Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidas e as revelastes aos pequenos. Pequeninos. Para Mateus, presta atenção, para Mateus, quem são os pequeninos? Para Mateus, para o evangelista Mateus, pequeninos são os apóstolos, os discípulos. Por quê? Porque Jesus não pegava sábio, não pegava escriba, não. Quem seguia Jesus não eram os sábios. Quem seguia Jesus não eram os escribas. Quem seguia Jesus não eram os que estudavam a lei, os profetas. Não. Então Jesus está referindo-se aos seus discípulos. Eu te louvo, Pai, porque não revelaste isso aos sábios, aos entendidos, mas revelaste a esses pequeninos que me seguem. Então, para Mateus, os pequeninos são aqueles que seguem Jesus. No versículo 27, nós temos aqui uma compreensão muito interessante, porque Jesus nos dá a entender sobre essa relação Pai, Filho e depois o Espírito Santo. Daí vem a nossa fé trinitária. Jesus deixa muito claro que existe a figura do Pai, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, e nós vamos compreender mais tarde a pessoa do Espírito Santo. Então preste atenção. 27. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, muito bem, todas as coisas me foram dadas pelo meu Pai. Existe o Pai, existe o Filho. E quem conhece o Filho vai conhecer o Pai. Muito bem, nós entendemos aqui essa relação profunda do Filho e do Pai, né? Aqui, gente, é uma das 3 passagens de Mateus que fala dessa relação pai e filho, mostrando para a gente a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Por isso, a fé trinitária, ela não é uma invenção, ela é uma revelação de Jesus.
Em Mateus 21, versículo 37, vai falar de novo sobre pai e filho, relação do pai e filho. E depois Mateus 24, 36, vai falar também de pai e filho. Então aqui no Evangelho de Mateus, Jesus fala 3 vezes sobre essa questão pai e filho, pai e filho. Em Mateus 11, capítulo 27, Mateus 21, capítulo 37 e Mateus 24, capítulo 24, versículo 36. Tá? 3 vezes fala sobre isso. E para terminar, o jugo. O que é o jugo de Jesus? Olha aqui. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Jugo, vamos entender. Primeiro, jugo você sabe o que é, né? Jugo é a canga, né, que os animais usavam. Quando você vai arar a terra, o que você usa? Você coloca 2 bois ou um boi, conforme for, um aparelho ou um boi, e põe um jugo, uma canga em cima dele. Né? Se tiver 2 bois, você põe 2 jugos, né, ligados, aí fica conjugado, sob o mesmo jugo, né? Conjugado sob o mesmo jugo. Mas o jugo é uma canga que você põe no boi para arar ou para puxar um carro, né? Até hoje, se você vê um carro de boi, os bois puxam o carro com o jugo sobre as suas costas, sobre o seu pescoço. Muito bem. No tempo de Jesus, jugo designava também, né, no judaísmo, a lei de Deus. A lei de Deus. Né? Todo mundo chamava a lei de Deus como um jugo que deveria ser colocado nas suas costas e aceito. Seja ela a lei escrita, seja ela a lei oral, mas era o jugo. Em Jesus, há uma lei renovada. Em Jesus, há uma nova aliança, um novo ensinamento que é leve, que é amoroso, que é carinhoso. Aquele jugo do Antigo Testamento era pesado. Não pode, não deve, não faça. 612 leis. Meu Deus do céu. 613 leis. Meu Deus, quanta lei. Um jugo pesado. Agora Jesus vem com as bem-aventuranças e diz: feliz quem tem o espírito de pobre. Feliz quem é pacífico. O jugo de Jesus é leve. A lei apresentada por Jesus é leve. O ensinamento apresentado por Jesus é leve. A nova aliança apresentada por Jesus é leve e leve demais. É amorosa, é carinhosa. Por quê? Porque Jesus é manso. Jesus é humilde. E o seu jugo, a sua lei, a sua proposta é leve por demais. Et crutim Domini, fugit partis adversae, vite teledo et tribuilda, radicis Davide. Aleluia.